Tá. A aula, então, é sobre grandezas químicas. Ela vai estar no setor A, vai ser as aulas 19, 20, 21 e 22. Começa na página 237 e vai até a página 242. Para a gente dar início, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a massa de uma molécula ou a massa molecular, certo? Essa massa da molécula, a massa molecular, trata da massa de todos os isótopos envolvidos ali, para cada um dos elementos, e então vai pegar aquela média ponderada dos isótopos de cada elemento e vai somar, certo? Quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, as massas atômicas, deixa eu mudar aqui e botar isso aqui. As massas atômicas do hidrogênio, que é uma unidade de massa atômica, e do oxigênio, que são 16 unidades de massa atômica, e a gente tem a molécula de água, por exemplo, quando eu olho a molécula de água, e aqui o senhor quer chamar a atenção de vocês, vocês viram aqui, ó, que o senhor colocou os numerozinhos na forma de subscrito aqui? Enxergam isso aqui? Alguém? Enxergam o subscrito aqui? Sim. Isso é uma coisa que eu notei bastante nas postagens de vocês, lá das moléculas junto com as geometrias. Ou ficava normal do lado grandão, ou alguns colocaram na parte superior, sobrescrito. É muito importante que o senhor ressalte para vocês que as atomicidades, esse negócio aqui, ó, que indica a quantidade que eu tenho de hidrogênios, a quantidade que eu tenho de oxigênios, sempre é subscrito. Isso não é eu que estou querendo que vocês façam. Isso é uma recomendação feita pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Esses caras é que regulam como deve ser feita a escrita de fórmulas, a escrita dos nomes, das moléculas. Eles que regulam toda a química, certo? Então, eles nos dizem que as atomicidades, essas quantidades de cada um dos meus elementos, devem ser sempre escritas subscrito, tá? Cuidem bastante isso, tá, gurizada? É super importante isso. Bom, aqui, ó, este 2 me diz que eu tenho 2 átomos ou 2 elementos de hidrogênio nesta molécula de H2O. E este 1zinho me diz que eu tenho um oxigênio aqui. Quando eu vou pensar nisso, eu tenho, então, 2 hidrogênios, um oxigênio. Eu tenho 2 vezes a massa do hidrogênio. E 1 vez a massa do oxigênio, que é 16. Eu vou trocar de tela aqui rapidinho, porque tem alguém querendo entrar, que é o Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia, Henrique. Bom, de novo, recapitulando. 2 hidrogênios, 2 vezes 1. 1 oxigênio, 1 vezes 16. Até aqui tranquilo, gurizada? Sim, tranquilo. Sim. Tá. Aqui, ó. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 16 é 16. Se a massa da molécula é a soma das massas atômicas, eu vou somar o 2 com 16. Tá aqui. 2 mais 16. Feito? Quanto que dá 2 mais 16? 18. Esta é a massa molecular da água, 18 unidades de massa atômica. Difícil? Não. Vocês já tinham visto isso ano passado? Já, né? Acho que não, Não, professor. professor. Acho que não. Tá, então vamos de novo aqui e vou passar o slide. Ó, aqui o senhor trouxe umas moléculas, deixa eu pegar a caneta, para nós darmos mais uma ajustadinha nesse negócio, ó. Aqui eu tenho a molécula do N2, ó. O que isso significa? Que eu tenho quantos nitrogênios? 2 nitrogênios. Feito? Então eu tenho lá, ó, 2 vezes a massa do N que eu vou olhar aqui embaixo, ó, que é 14 aqui, ó. 2 vezes o 14,
que é igual... Quanto dá 2 vezes 14? Tô com sono. 28. 28. Tá aqui, ó. 28. Foi? Sim. Agora vamos pro CO2. Tá vendo que não tem nada do lado do C aqui? Então é porque tem um número 1 aqui escondidinho, ó. Então eu tenho 1 vezes a massa do C, que é 12. Eu preciso comprar uma caneta, aquelas de... que é mouse, sabe? Que o mouse aqui é muito ruim. E eu tenho 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 2 vezes 16 é 32. Tô acordando agora, tá? Vamos somar aqui. 12 com 32, quanto que dá? Eu mesmo digo, 44. Foi até aí? Foi, professor. Então tá, vamos fazer... Deixa só o senhor apagar aqui. Borracha. E aí a gente faz o de baixo. Errei. Agora o HNO3. Eu tenho 1H, 1 vezes a massa do H, que é 1. Que é 1. De novo, eu tenho 1 vezes o N, que é 14. Dá 14, né? Eu tenho 3 vezes o 16. Agora eu quero ver quem que é bom na matemática. 48. 48, professor. Muito bom. Muito bem. Tá aqui. Isso dá um total de 63. Muito difícil somar essas massinhas? Não, tranquilo. Até agora é tranquilo, né? Barbadinho. Então vamos fazer mais um aqui do H2SO4. Ó. O H2SO4, esse aqui, eu já tenho umas modificaçõezinhas. Eu tenho 2 vezes a massa do H, que é 1, igual a 2. Eu tenho 1 vezes a massa do enxofre, que é 32, que é 32. E tenho 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Isso aqui dá 64. Somando esse negócio, eu tenho que ter 98. É 98, né? Deixa eu conferir. Aí. Foi? Sim. Tá. A glicose que vai aparecer embaixo ali, que é o nosso açúcar, vocês têm uma questão, se eu não me engano, a gente vai fazer uma questão sobre ela daqui a pouco mais, que nos pergunta quantas vezes a massa dela é maior que a da água. Então já fiquem atentos, tá? Porque a gente tem aqui, ó, 6 vezes o 12, 7,2. que é igual a quanto? 7,2 aí. 22. 12 vezes 1, que é igual a 12. E 6 vezes 16. Quanto que dá? Esse eu não sei. 96. Não, 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 96, né? É 96, né? É, É, sim. 6 vezes 36, é 96, sim. 180, eu acho. É, 180, tá aí. Então, para a gente responder a questão que nem veio ainda. Quantas vezes a glicose é maior do que a água?
Lembra que a água é 18. 10 vezes a mais. Feito? Tranquilo até aqui, meu povo? Sim. Tá. Olha aqui, ó. Agora vem a primeira grande modificação de estrutura que às vezes pode nos complicar. Acredito que não vai complicar para vocês. Vamos pensar assim, ó. Tá vendo aqui o CaOH2? Enxergaram? Vou escrever ele aqui de Sim. novo. CaOH2. Bom, se nós pensarmos isso aqui como uma expressão matemática, o parêntese na expressão matemática, quando eu tenho um número fora do parêntese, o que a gente faz numa expressão matemática? O 2 multiplica, né? O 2 multiplica o H e o 2 também multiplica o O. É exatamente o que nós vamos fazer aqui também, certo? Então eu tenho lá, ó, uma vez a massa do CA, que é 40. Feito? Aí eu tenho, ó, duas vezes a massa do O, que é 16, que é igual a 32. E eu tenho duas vezes também a massa do H, que é 1, que dá 2. Também dá 98, né? 74. 98 é de baixo. Professor, mas o CA não teria que ter um... Ah, não, nada, esquece. Não, porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele não tem ninguém junto com ele, ó. Aqui tem o 1, ó. Ah, tá. Entendeu? A mesma coisa aqui também tem 1. Aqui também tem 1. Quando não tem nada junto, é a Evelyn que tá falando comigo? Quem que é? É. Quando não tem nada escrito do ladinho, não tem nenhuma atomicidade do lado do elemento, é porque tem um cara só, certo? E quando eu botei o parêntese está em volta só do OH, certo? É Então que ele só vai... eu pensei que tinha que multiplicar, tipo, mas daí não, nada, esquece, é bobeira. Eu sei que tu pensou que o 2 multiplicaria todo mundo, né? Não, tipo, que daí faria primeiro a potência e daí depois... Ah, não sei o que eu pensei, mas tá, entendi. Tá, uma coisa que a gente tem que cuidar é não misturar com balanceamento, né? Se tivesse, por exemplo, aqui, ó, deixa eu botar para você. Só apagar aqui umas coisas. Aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo... Se eu tivesse um 2 aqui na frente, ó, este 2 estaria me dizendo que eu tenho duas vezes todo mundo, entendeu? Sim. Aí a minha massa, em vez de ser 74... Cadê meu mouse? Perdi. Em vez da minha massa ser 74, era duas vezes o 74. Eu teria duas moléculas de CaOH2. Feito? Sim. Beleza. Deixa eu pegar a borracha e vamos fazer o próximo. Olha aqui, ó. Também tem o parênteses de novo, ó. Ó, aqui no parênteses, ó. Notem que eu tenho um cara que tem 1, o Cl é 1 e o O é 3. Então eu tenho lá, ó. Vou começar do Ca. Uma vez a massa do Ca, que é 40, igual a 40. Aí eu tenho, ó, o 2 multiplicando os caras do parênteses. Eu tenho duas vezes a massa do Cl, que é 35,5. Isso aqui dá 71, né? E aí depois eu tenho 6 vezes a massa do O, que é 16. Isso aqui dá 70 aí.
94, professor. O quê? 6 vezes 16. 94, né? É. É 94? Sim, 64 mais 32. 96 daí dá. Desculpa. É, 96, é. 96. Acabamos de fazer essa conta, né? Eu sei, de manhã é brabo. Manhã é brabo. 96. Tá aqui. Somando tudo, nós temos 207. E o de baixo, o NH4, 2 e SO4 é exatamente a mesma coisa. Deixa só o senhor apagar aqui. Ó. Eu tenho lá o 2 aqui, ó, vai multiplicar os caras de dentro do parênteses. Então eu tenho 2 vezes a massa do N, que é 14. 2 vezes 4 são 8 vezes a massa do H, que é 1. Aí eu tenho uma vez a massa do S, que é 32. E 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então aqui eu tenho 28. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 32. E aqui eu tenho 64. Quando soma, 132. Foi, queridos, esse negócio? Sim. Sim. Não é difícil, né? Não. Onde que eu posso me perder? Na matemática? No que realmente é difícil. Matemática que é difícil. Química é fácil. Biologia é difícil. Física é difícil. Química é barbado. Só que não, né? Posso ir adiante, povo? Pode. Alguma dúvida aqui? Não. Então tá, vou adiante. Então vamos fazer uns exercícios. Olha aqui, peguem aí, pegaram o caderno de vocês aí, já vamos fazer juntos. Para a gente resolver esse problema. Pegaram o caderno? Sim. Então tá, vamos adiante. Lá na aula 19, a primeira questão fala assim, ó. A produção do ácido sulfúrico H2SO4 e sua presença no ambiente podem indicar o avanço industrial de um país. Bom, este parâmetro, meus queridos alunos, não é um parâmetro que é utilizado hoje em dia, certo? Ele deixou de ser um parâmetro para indicar a industrialização de um país, certo? É um parâmetro bem antigo isso. E esse a gente não usa mais a produção e o uso do ácido sulfúrico como um índice de industrialização de um país, tá? Mas como é uma questão, não tem problema nenhum de aparecer numa questão, por exemplo, uma questão de um livro de vocês da escola, que ela é apenas para contextualizar o que está acontecendo na questão, certo? Dificilmente, se vocês fossem, por exemplo, fazer o Enem deste ano, que eu não sei se vai ter, mas tudo bem, o Enem vai te trazer esta frase numa questão do Enem atual, certo? Por quê? Porque não é verdade. Foi? Sim. Ó, os cálculos das quantidades produzidas dependem do valor da massa molecular do ácido. Indique esse valor e seu significado químico. Quer que calcule a massa molecular do H2SO4? Eu vou fazer. Olha aqui, ó. H2SO4.
4. Nós já calculamos, né? Mas vamos calcular de novo. 2 vezes 1, que é 2. 1 vezes 32, que é 32. E 4 vezes 16, que é 64. Somou, deu os nossos 98 unidades de massa atômica. Foi? Barbadão, né? Sim. Essa é uma boa questão para mim numa prova de vocês, né? Se for nesse nível, tá tranquilo, mas sempre é mais difícil. Vamos pro próximo. Tem que ser mais de 1 minuto para fazer, né? Meu Deus. Tem muita conta, mas eu acho que dá para usar a calculadora, não dá? É que a Não, profimada dava 10 segundos para nós Leva fazer. 15 segundos para fazer uma conta de Deus livre. Tá, não, mas daí nós vamos ajeitar os nossos ponteiros. Já vi que o negócio é mais demorado aí pela experiência dos outros. Então vamos tranquilo. Não pensem ainda em prova. Eu só vou fazer prova quando me mandarem. Quer dizer, já tem uma prova agendada para vocês, tá? Que dia Só para lembrar. professor? Eu não sei, eu tenho que olhar depois eu digo. Tá? Porque ninguém falou pra gente ainda. Não, eu sei, mas é que é para vocês não se preocuparem. Não é uma prova assim tão horrível. Fiquem tranquilos, tá? É que a gente precisa medir o que está acontecendo com vocês, né? Como é que está a situação de vocês. Se vocês estão estudando, se vocês não estão estudando. Porque quando eu peço para vocês, por exemplo, fazerem aquela atividade da geometria, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 não fazem, me dá um alerta. Opa, tiveram as férias inteiras para pensar esse negócio e não fizeram, né? E a maioria deixou para o último dia. E quando eu olho a questão de desafio da aula passada, que só 1, 2, 3, 8 acertaram, também me leva um outro alerta, né? Então, vamos ver como é que vai funcionar esse negócio dessa provinha aí, tá? Mas vamos aqui fazer essa questão e lembrar para vocês. O senhor está à disposição de vocês sempre. Só me mandar a dúvida pelo WhatsApp, eu respondo. Pode não ser na mesma hora que tu vai estar estudando, mas logo em seguida que eu enxergar, eu respondo. Tá bom? Vamos ao 2. Existem sais que possuem moléculas de água dentro de seus retículos cristalinos. Então, quando vocês montaram a célula unitária lá do NaCl, dentro dessa célula unitária tem moléculas de água, certo? Que a gente chama lá dos sais hidratados, tá? Um exemplo é o carbonato decaidratado. Este deca está dizendo que eu tenho 10 moléculas de água, conhecido comercialmente como barrila, e é utilizado em estações de tratamento de água. Tá aqui o cara, ó. Na2CO3 vezes, ó, isso aqui é um vezes 10H2O. Sabendo que a massa da molécula de um sal hidratado engloba as moléculas de água da fórmula, calcule esse valor para a barrila. Então, primeiro a gente calcula aqui, ó. A água, eu sei que é 18, né? Já fizemos essa continha. Quantas águas eu tenho? 10. 18 vezes 10 é 180. Foi até aqui? Sim. Matamos a água, então, aqui na conta. Então, vamos lá. Ó. 2 vezes o Na, que é 23. Dá 46. Uma vezes o C, que é igual a 12. E 3 vezes 16, que é o O. Dá 44, né? Aqui dá
80, 90, 102. É 102 aqui, né? Isso? 112, não é? É 48 Professor, vezes dá 16. 48. Professor, é 48. A 48 aqui, né? Daí vai dar 100, Aqui. 106. 48, 106. Tá. 106 com 180. 2, Não seria 8. vezes, professor? Não. É só mais. Ah, por Aqui? que tem a vez, então? Aonde? Aqui? É, Esse aqui não é um vezes. Isso aqui não é um vezes. Esse ponto indica que eu tenho essas 10 moléculas de água. Ó. Vou fazer aqui um desenho bem podrinho, tá? Tá aqui a minha célula unitária de Na2CO3. Feito? sim. Aqui dentro eu tenho 10 desse bagulho aqui. Aqui eu tenho Na. Aqui eu tenho CO3. Entenderam? Por que não Então, botam aqui mais, dentro- então? Mas é que não é mais. Eu não tenho duas moléculas. É um ponto de união, não é um vezes. Tá. Entenderam? Sim. Aceita, meu. Aceita. Aceita porque o pai quis. Eu também achava meio estranho, porque quando tu olha e tu lembra de uma expressão matemática, esse pontinho é vezes, né? Mas é que na realidade ele está me separando. Eu tenho sal Na2CO3 e dentro deste retículo eu tenho 10 moléculas de água. Feito? Sim. Então tá. Aceita aí, meu. Aceita que dói menos. Você sabia que eu tive que aceitar muita coisa também, né? Quando eu estava estudando química, né? A nossa vida inteira a gente tem que aceitar muita coisa. Muitas vezes as coisas não fazem sentido nenhum. Eu sempre, quando eu estudava, quando estava na minha graduação, a gente estuda química orgânica. Você já deve ter ouvido falar da química orgânica, né? Ou não? Não. Bom, tem uma parte da química que chama-se química orgânica. E eu estudava aquilo e não fazia sentido, não entendia nada do que estava escrito. Eu aceitava. Eu aceitei a minha vida inteira, diferente da fisicoquímica, que é uma parte da química que estuda, que faz cálculo, que te mostra as coisas via matemática. Para mim, fazia muito mais sentido, como até hoje faz muito mais sentido. Tá? Então, vamos ficar tranquilos aí que vai dar certo esse negócio. Uma hora a gente entende as coisas. Vamos ao próximo exercício, que é o 3. Olha aqui, ó. Uma molécula de glicose tem a mesma massa que... Lembra que o senhor falou da glicose para vocês antes lá? Aqui, ó. Qual é a massa da glicose que a gente calculou? Alguém lembra? 180? 180. Muito bem. Quando eu olho aqui, ó, 2 moléculas de água, a água é 18. Vezes 2, 36, né? Aqui. O NH3 aqui, ó. Eu tenho 14 com mais 3 dá 17. O C. Aqui é 17 vezes 5, né? Aqui. Quanto dá 17 vezes 5? 35, vai 3, dá 8. 85? 85. No C, eu tenho 17 vezes 10, igual a 170. A D, 10 moléculas de água, ó. Fechou, né? 18 vezes 10 é o nosso 180. Olha aqui, ó.
20 átomos de carbono 12. Isso aqui, gurizada, nós só vamos ter condições de calcular nos próximos slides, tá? Vamos adiante antes que o nosso tempo acabe. Então, nós temos a resposta certa como sendo a letra B de Deus o livre. Foi? Sim, foi. Vamos adiante. Aí eu só gostaria que vocês fizessem os exercícios do em casa, tá? Não são muitos. Não são muitos. Vamos adiante. Ó, constante ou número de Avogadro. Esse cara, o Amadeuzinho, ele foi o primeiro cara a pensar que uma amostra de um elemento com massa em gramas poderia ser numericamente igual à sua massa atômica. Então, o que ele pensa? Ele pega a massa atômica em unidade de massa atômica e tenta pensar num valor igual em grama. Só que para isso, ele precisa encontrar um parâmetro. Como nós já vimos falado na aula passada lá, que o senhor mandou para vocês, o parâmetro nosso para a massa do corpo é o quilograma, certo? Lembra lá, aquele pezinho, aquele cilindro que está lá na França, guardadinho, aquilo lá é o quilo, é o parâmetro do quilo. Aqui, quando o Avogadro diz que eu quero colocar as unidades de massa atômica iguais a grama, eu preciso também de um parâmetro. Que parâmetro é esse? É o valor da constante ou do número desse cara, que é o 6,022 vezes 10 na 23, ou 6 vezes 10 na 23. Certo? Este número, 6 vezes 10 na 23, se tu conseguir escrever aí este número, ele é um número gigantesco, certo? Ele é um número, então, que traz algo do microscópico, que é a massa atômica, de unidade de massa atômica, e traz para o macroscópico, que é o grama. Foi? Sim, foi. Foi, né? Ninguém fala comigo? Vou adiante. A partir daí, aparece para nós uma entidade, um ser que também foi criado, certo? Que é o mol, que fala sobre a unidade de quantidade de substâncias, a quantidade de matéria. O mol, ele vai trazer toda essa bagagem de trazer do micro para o macro, certo? Ele trabalha, então, com os átomos lá e traz para as moléculas. Quando a gente vai aumentando esses caras, a gente traz do micro para o macroscópio, certo? Do que a gente não enxerga para o que a gente enxerga, certo? O mol, ele usa diretamente a constante do Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 a 23, certo? Que a gente vai usar como 6 vezes 10 a 23. Portanto, o senhor gostaria de te dizer assim, ó, que o mol é uma unidade que representa coisas, sempre baseado na constante do Avogadro. Olha aqui, ó. Opa. Se nós temos, por exemplo, ó, 1 mol de átomos, esse 1 mol de átomos equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas equivale, então, a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de fórmulas, 6,02 vezes 10 a 23 fórmulas. De íons, de elétrons. Quanto que equivale 1 mol de pirulitos? Quantos pirulitos eu tenho dentro de 1 mol de pirulitos? Alguém sabe me dizer? Alguém arrisca? Seria 6 vezes 10 na 23? É o Thiago, né? É. Isso aí, Thiago. Se eu tiver 1 mol de, sei lá, de picolé,
eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 picolés neste mol. Se eu tenho um mol de grana, de dinheiro, vocês, olha, escreve esse número aí no teu caderno aí para te ver. Vou escrever. Olha aqui. Vou fazer do 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Enxergam mais ou menos o que o senhor desenhou aqui? Sim. Para ser dinheiro, ó, para ser reais, tá? Aqui tá os centavos. Foi? Sim. Aqui é quanto? 1.000, né? Foi? Sim. Aqui é o quê? 10 Milhão? na 6 que é milhão. Milhão. Aqui é o quê? Bilhão? Bilhão. Aqui é o quê? Trilhão? Isso aí. Aqui é o quê? 10, já não sei mais. Eu também não. Na realidade, eu não sei nem a partir daqui do 1.000, já não sei mais o que é. Quem é que é aqui? Alguém chuta aí, vamos fazer aqui, vamos falar. Não sei. Quadrilhão. Aqui. Quinquilhão? É engraçado, né? Aqui. Sextilhão deve ser. E aqui deve ser Setilhão? heptatilhões de reais. Vocês têm noção de quanto dinheiro é isso, galera? Não. É muito dinheiro. Eu tenho isso, só que tenho zeros. É. Chuta dizer que é mais do que o Brasil tem de dinheiro. Chuta dizer isso. Se você tiver um molde de dinheiro. Quando eu estava na faculdade, a minha meta era ter um molde de dinheiro. Nunca vou ter um molde de dinheiro. Nem se você ganha na loteria. Hã? Nem ganhando na Mega Sena o cara consegue isso. Nada, não tem como, velho. Não tem como. Aqui, ó, a Mega Sena daqui, ó. No máximo até aqui. Qualquer loteria dá no máximo até aqui, ó. Os Bill Gates da vida, esses caras têm aqui, ó. No máximo aqui. Eu acho que o Sheik árabe deve ter aqui, ó. Aqui para o dinheiro do mundo. Ali para. Sabe por que é aqui que para o dinheiro do mundo? Porque quando eu perguntei para vocês trilhões, todo mundo falou que era trilhões. Todo mundo sabia. A partir daqui, ó, ninguém sabe. Porque nunca ouviu falar. Entendem o que o senhor quer trazer para vocês, falando do dinheiro? Um mol de átomos, a quantidade de átomos que eu tenho em um mol, é toda essa quantidade de coisa. E é isso, então, que eu consigo passar do microscópico, do que eu não enxergo, para as coisas que eu enxergo. Então, quando eu pego lá, sei lá, uma caneta, os átomos que tem aqui dessa caneta, quando eu boto ela numa balança, eu consigo medir uma massa em grama. Graças a esta unidade de conversão, que é a constante do Avogadro. Foi? Foi. Então tá, então não te esquece que um mol de qualquer coisa equivale em quantidade desta coisa a 6,02 vezes 10 a 23. Coiso. Foi? Vamos adiante. Então vamos dar uma praticadinha aqui nesse negócio agora. Ó, observe o modelo e complete. Nos deu aqui a barbadinha, ó. 5 mols de átomos. 5, agora aqui é um vezes, ó. Vezes o 6 vezes 10 a 23. 8 mols de moléculas. É 8 vezes 6 vezes 10 a 23. Certo? 8 vezes o 6 vezes 10 na 23.
Aqui eu vou apagar, vou botar um pontinho. Para não confundir. Ó. Foi? 6 vezes 8 é quanto? 48? É, vezes 10 na 23. Foi? Sim. 3 mols de nêutrons é 3 vezes 6. Então dá 18 vezes 10 na 23. Foi? Agora complicou a conta aqui. Ai, meu Deus. Vou ter que fazer aqui embaixo. 0,4 vezes 6. 2, 0. Aqui, ó. 6 vezes 4 é 24. Tá, fechou. 2,4. Foi? Vezes 10 na 23. Sim, sim. Foi? Sim. E aqui 6 vezes 6 é 36 vezes 10 na 23. É óbvio que podem haver manipulações nesses números, tá, gurizada? No 48, no 36, no 2,4. O senhor está mostrando para vocês os valores inteiros, mas poderia aparecer, por exemplo, aqui 4,8 vezes 10 na quanto que daria? Na 24. Feito? Quando a vírgula caminha para a esquerda, aumenta o número. Quando ela caminha para a direita, diminui o número. É isso? Deve ser. Deve ser. Aceita aí. Vocês já estudaram isso em matemática? Acho que sim, mas eu não lembro. Tá. Vai precisar. Olha aqui, ó. No 2. Transforme essas quantidades em mol. Para transformar o que ele está me dizendo em mol. Ele está me dando a constante do Avogadro, tá vendo? 6 vezes 10 a 23. Mol é menos 1. Vocês já viram alguma coisa assim? Isso aqui tu entende o que é? Um mol no menos 1. Não? Não. Alguém fala comigo? Não, então tá. O que isso significa? É a mesma coisa, ó, que eu tivesse feito isso aqui, ó. É 6 vezes 10 a 23 por mol, ou seja, o 6 vezes 10 a 23 equivale ao quê? A 1 mol. Então isso aqui é 6 vezes 10 a 23 para cada 1 mol, ou cada 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Quando eu faço uma expressão matemática e eu subo na divisão esse negócio, o expoente sobe mudando o sinal. Certo? São as regras lá da exponenciação. Mas olha aqui, ó. Eu tenho que transformar, então, 12 vezes 10 a 23 átomos para mol. O que eu sei? Que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de qualquer elemento, ou 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Feito? Se eu tiver 12 vezes 10 na 23 átomos, eu tenho um valor X ou N em mol. Foi aí, gurizada? Sim, foi. Professor, Você sabe resolver regra de 3? Sim. Todos? Alguém não sabe, não tenha vergonha. O Soro ajuda.
Vou ajudar igual. Para relembrar. Pega-se o mol aqui. Baixa. Multiplicando pelo 12. Pega o N e multiplica pelo 6. Eu faço uma multiplicação cruzada, que nós chamamos, certo? A partir daí, eu vou montar um sistema de igualdade. Tá aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho, ó. Eu tenho lá 1 vezes 12, que é igual a 6, aqui na vezes 10 na 23, né? E aqui vezes 10 na 23 vezes o N. Enxergam essa igualdade que o senhor montou aqui? Tá feio, mas eu acho que dá para entender. Tá. A partir daí, eu vou isolar a minha incógnita, que é o senhor N, que é quem eu quero saber. E aí aparece aqui para nós, ó. Chegou aqui, N isoladinho, passo 6 vezes 10 na 23 dividindo aqui para baixo. 12 dividido por 6 é 2, né? Tranquilo aqui? Mas aí não teria que ser 2 mols? Ou é mol mesmo? Aí que tá. Essa recomendação de ser mol ou mols, antigamente se falava até moles, certo? Aí é diferente, tá? É tudo mol. É que como o mol... Ah, é que ali se marcar o plural de mol é mols. Daí eu botei mols. Mas não tem problema, tipo... Não tem. Onde é que tem isso? No livro? É, ali no livro não. Tá, não, tudo bem. Não tem... é indiferente. Se Tá. tu colocar mol, ou moles, ou mols, não tem problema. O problema, o importante é que tu coloque, Tá. certo? O importante é dizer que isso é mol, não é pirulito, não é papagaio. Tá certo? bom. Tá. Beleza. Obrigada. De nada. Vamos adiante, no próximo. Letra B. Faço a mesma coisa, ó. 2,4 vezes 10 na 25. E é isso aqui, ó, que vai aparecer para chatear a gente, ó. Eles mudam os valores das potências. E aí deixa de ser química e passa a ser matemática. Porque um mol é sempre 6 vezes 10 na 23. Moléculas, nesse caso. Coloquei lá 2,4 vezes 10 na 25 moléculas é igual a N. Para facilitar a conta, o que o senhor sempre faz? Eu manipulo esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara, que é 10 na 25, o que eu faço para ele ficar minha conta fácil? Eu transformo esse 25 em 23. E aí eu tenho agora 240 vezes 10 na 23. E aí quando eu monto o meu sistema, que agora, claro, o senhor pegou esse aqui como no gabarito do livro de vocês, tá? Esse aqui é o meu gabarito que aparece no livro, tá? Por isso que eu não consegui modificar. Mas se aqui eu tenho 240 vezes 10 na 23, quanto que é 240 dividido por 6? 40. 40, tá aí. Não fica mais fácil a conta quando a gente manipula ela? Porque aqui eu tenho o mesmo parâmetro, ó. Aqui eu corto fora. Não faz parte mais do meu cálculo. Se eu deixasse no 25, eu ia ter que manipular, fazer cálculo de exponenciação. Feito, sempre que possível, tentem deixar na mesma unidade. No mesmo valor de expoente. De A base gente pode zero. sempre manipular aquele valor ali? Hã? Dá pra Pode sempre não. manipular o valor dele? O do expoente, sim, tu consegue manipular qualquer valor. Se fosse 30, tu conseguiria também. Poderia mexer até no do 23 lá. Entendeu? No do 6 vezes 10 a 23 tu pode mexer também. Porque vai estar sempre dentro da faixa. Só vai mudar os zeros que vão aparecer ou não, entende?
Professor, tu Oi. pode repetir como tu fez ali pra transformar o 23? É que travou aqui na hora que tu tava falando. Esse de baixo aqui, para 240, ó. Vou fazer aqui, ó. Tenho 2,4 vezes 10 na 25, né? Na 25. Quando eu ando, aqui minha vírgula, tá vendo? Isso aqui tá me dizendo que é 25, tá? Ó, botei a vírgula para cá, 24. Tá aqui a vírgula. Apareceu um zero. Feito? Aqui na 23, ó. Tá aqui a vírgula. Por isso que eu tenho agora os meus 240, tá aqui a vírgula. Ó. Vezes 10 na 23. Ok, entendi agora. Muito obrigada. Entendeu? De nada. Vamos adiante. Leia a definição de mol no resumo da aula e determine a massa de um átomo de carbono em gramas. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Foi? Sim. Vou transformar para grama esse bagulho. 12 gramas do carbono, que é a massa dele, lembra que isso foi o que o Avogadro quis fazer. Trazer do micro átomos para o macro gramas. Feito? Então, a massa molecular, a massa molar, a massa do carbono em grama equivale a 1 mol. A massa que eu encontrar na tabela periódica, a massa que eu montar lá da minha molécula, a massa molecular desses caras, de qualquer um deles, equivale a 1 mol desse balandro. Certo? Do C é 12. 1 mol de água é 18 gramas. 1 mol de ácido sulfúrico é 180 gramas. Perdão, 98 gramas. 1 mol de glicose é 180 gramas. Entende isso? Sim. Fiquei no vácuo. Obrigado. Então aqui, ó, como é que eu transformo para gramas? Ele quer saber, ó, a massa de um átomo de carbono. Então aqui eu boto um átomo, ó. Um átomo é N. Multiplico cruzado. Tá aqui o negócio. E aqui é importante que o professor quer te ressaltar o negócio. Tá vendo que eu só tenho expoente embaixo aqui, base 10 embaixo? Enxergou isso? Sim. Sim, tô vendo. Quando eu resolver a minha conta, tu já tem que saber que isso é uma regra dessa exponenciação aqui. Quando eu der a minha resposta, como eu só tenho embaixo, vai subir com valor negativo aqui, ó. Esse 23 vai ficar negativo. Na 23. Olha o tamanho, olha o quanto é a massa de um átomo de carbono. Os zeros que estavam para trás lá da vírgula, para frente da vírgula, passaram para trás. Isso aqui é praticamente nada, né, galera? Imagina, isso aqui é quase nada. Imagina se eu separar ainda esse átomo em prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons realmente não pesam nada. Isso aqui é quase nada. Isso aqui é quase o valor da minha conta bancária. Foi? Sim. Sim. Vamos adiante. O senhor gostaria que vocês fizessem também os exercícios do em casa desse, tá? Professor, eu acho que a gente tem inglês agora. Já tá na hora? É 9 horas? Ou não é inglês agora? Então vamos terminar. Bom, a gente fica então para a próxima aula. Esse nosso negócio. Tá? Só que o professor vai trocar a tela aqui. Ah, meu Deus, aqui. Então tá, meu povo, vamos encerrar então. E aí eu ia mostrar a questão do desafio depois para vocês, mas eu mando depois então, tá? Tá bom. Pode ser?
Deixa eu Sim. parar aqui a gravação. Beijinho, até mais. Valeu, professor. Legal, professor.